Fala pessoal, Carol por aqui, eu sou Head de Produto e no vídeo de hoje vamos continuar falando da importância da agilidade na colaboração entre equipes, mas dessa vez eu vou te dar dicas de como a gente trazer e tornar essa colaboração mais assertiva, tá? Eu trouxe da outra vez 5 argumentos do porquê a agilidade pode te ajudar na tornar equipes mais alinhadas, mas agora eu vou trazer para vocês como a gente faz isso. Depois da vinheta, vou te dar a exata forma de se fazer. Bem, pessoal, vamos falar primeiro item aqui, que é a questão do uso de ferramentas de colaboração. Se a gente quer trazer equipes de uma forma mais participativa, quer que as equipes elas entendam mais o que está sendo feito dentro do teu projeto, dentro da tua squad, a gente precisa adotar ferramentas que promovam isso, tá? A gente sabe hoje que tem, dado aí vindo da pandemia, a gente tem muitas empresas que estão no modelo híbrido ou estão no modelo 100% home office. Então, a gente tem ferramentas que nos ajudam, e ferramentas gratuitas, tá? Um exemplo aqui que a gente tem é o próprio Miro, a gente tem o Trello, a gente pode utilizar uma ferramenta de gestão à vista. Então, assim, independente do estágio de maturidade que a tua empresa, que o teu squad tá, você consegue trazer, através de uma ferramenta de colaboração, você consegue trazer essa visão do que está sendo feito. Tá? Então, as pessoas, quando são chamadas para uma dinâmica, por exemplo, uma dinâmica, uma matriz Moscou, uma matriz onde você vai fazer uma priorização de funcionalidades, requisitos, ou quando você vai lá montar, né, aquela matriz de esforço e valor. Quando as pessoas são chamadas, pessoas das mais diversas áreas, são chamadas para participar desses momentos de colaboração, para enriquecer o produto, para trazer ali o senso de responsabilidade, né, dividido entre eles, a gente usa essas ferramentas e, cara, elas estão aí para facilitar a tua vida. Então, quando a gente traz uma dinâmica dessa de priorização, todo mundo dentro do Miro, a gente consegue ali ter a questão do cronômetro, ter a questão de entender o que cada um está falando, ser ágil, isso vai facilitar muito. Então, a adoção de ferramentas onde você consegue trazer a colaboração sem precisar estar ali um do lado do outro, porque a gente entende que às vezes as equipes estão em diversos pontos geográficos diferentes, tá? Então, essas ferramentas, elas permitem que as equipes, elas compartilhem informações, troquem documentos, troquem ideias, façam votações, façam análise ali de prioridades, etc. E no final das contas a gente melhora a nossa comunicação e principalmente a colaboração entre o time, tá? O segundo ponto é o desenvolvimento de equipe. A gente tem que focar nesse desenvolvimento de equipe para trazer ali para o time a noção do que é o manifesto ágil. Uma das premissas que a gente tem no manifesto ágil é indivíduos e interações entre esses indivíduos acima de processos e ferramentas, tá? Então, a agilidade, o manifesto ágil, ele deixa isso muito transparente. A gente está falando aqui de indivíduos, pessoas, elas estão acima de qualquer processo e qualquer ferramenta. Se você está usando o Scrum, se você está usando o Kanban, se você está usando a ferramenta XPTO, independente disso, indivíduos e pessoas estão acima. Então, a gente precisa desenvolver esse time. E aí vem muito de trazer a parte de treinar e explicar como vai ser feita a transição entre o tradicional para a agilidade, explicar os benefícios da agilidade. Às vezes a gente envolve o time do jurídico, que está mais perdido que outra coisa, para ele entender, jurídico e regulatório, para entender o porquê lá da LGPD do da opt-in. E eles caem de paraquedas, eles não têm obrigação de saber o que é agilidade. Cabe a gente explicar para ele, desenvolvendo e trazendo a bordo o time que ficava lá na squad, lá no mundo deles separados, trazer a bordo o porquê a gente faz isso, porquê a gente precisa da participação deles, o porquê as entregas deles agregam valor para a entrega final do usuário, tá bom? Então, quando a gente pensar em agilidade, pensar sempre no desenvolvimento e capacitação dessas pessoas, porque pessoas e interações estão acima de processos, acima de ferramentas de frameworks, tá bom? Terceiro item aqui é a parte de implementação de metodologias híbridas. Eu sempre bato nessa tecla. A gente está falando de ferramentas, caixinhas de ferramentas. Não existe certo ou errado. Quando a gente começa a ter a flexibilidade de adotar e trazer um pouquinho de cada ferramenta,
a gente se adapta às necessidades daquele time, a gente se adapta ao entendimento, ao grau de maturidade do time, das equipes e das entregas. Então, quando a gente permite um modelo híbrido de ferramentas, de metodologias ágeis, a gente vai conseguir identificar qual é o melhor ou quais são os melhores para aquele momento, para aquele ponto da squad. Tá bom? Então, a importância da gente ser plural nesse sentido, de saber escolher a ferramenta de acordo com os times, de acordo com a maturidade, de acordo com o que está sendo feito. Tá bom? O quarto ponto aqui que a gente fala é da adoção de práticas DevOps. Desculpa. O que são as tais práticas DevOps? A abordagem que a gente fala muito aqui, DevOps é um termo que está muito em alta, é uma integração contínua. Então, está muito alinhado com o que a gente traz de conceito de agilidade, tá? Então, a gente sempre pensa em integração contínua, entrega contínua, testes automatizados. Então, quem desenvolve também está fazendo a parte de operacionalização. A gente permite que as equipes trabalhem juntos de maneira eficiente e colaborativa. Então, não tem mais o front-end, o desenvolvedor front-end, desenvolvedor back-end, cada um num canto da sala sem se falar. Quando a gente pensa em modelo DevOps, tá todo mundo junto, misturado. Todo mundo tá vendo o que está sendo entregue, vai fazer teste automatizado junto, vai fazer code review junto, vai garantir que o que um fez, o outro está verificando, tem transparência, tem inspeção e permite adaptabilidade, tá bom? Então, a adoção de práticas DevOps, ela é muito importante da gente ter isso em mente para as nossas equipes, para os nossos times colaborativos e multidisciplinares. E aí, o quinto e não menos importante é a mentalidade ágil, tá? Não adianta você achar que vamos agora implementar o Scrum, ou o Kanban, ou o Scrumban. Se a mentalidade, se os valores, se os princípios do manifesto ágil não estão enraizados nas pessoas. Por isso que a gente volta lá na questão de treinamento, na questão de capacitação, na questão da transparência. Eu falo aqui em quase todos os vídeos, transparência, inspeção e adaptabilidade. Se essas três coisas não estão no seu dia a dia, independente se você usa Scrum, se você usa qualquer framework, se a agilidade não está em você dentro dessas três palavras, você precisa trabalhar isso em você e trabalhar isso no teu time, tá bom? Então, a gente tem que enraizar essa cultura, a gente precisa fazer uma divulgação da mentalidade ágil através dos treinamentos, através de adoção de práticas, tá bom? E a importância disso é que torna o time colaborando de uma forma muito mais eficaz, de uma forma muito mais voltada em entregas e resultados, tá? Bom, é isso, pessoal. Espero que essas 5 tendências aqui de como a gente trazer o gerenciamento ágil de projetos para parte de colaboração de equipes tenha surtido efeito. Esse vídeo aqui ele é muito casado com o vídeo anterior, onde eu falei de como a gente consegue argumentos para justificar a integração de equipes dentro do ágil. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, deixa um comentário, compartilhe e vamos simplificar a agilidade. Afinal de contas, né? Ser ágil é exatamente trazer esse conceito mais fácil de que a gente consegue fazer de forma mais eficaz, mais rápida e reduzindo desperdícios. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.